Boa tarde, meu nome é Alexandre Medeiros, para os que não me conhecem ainda, né? Essa turma tem 19 estudantes, 10 já estudaram comigo no primeiro semestre e tem 9 alunos que ainda não foram meus estudantes, né? Bem, nós vamos nesse semestre fazer uma primeira experiência. Eu nunca dei aula dessa maneira online, tenho muitos anos de experiência dando aula ao vivo e é a primeira vez que eu estou dando essas aulas online. Então, Maria de primeira viagem, não estranhe não, pode ser que eu me enrole lá nessas primeiras aulas e aí vou pegando o jeito de como é que faz isso online, né? Dinossauro é assim mesmo, não? Bem, a nossa disciplina sobre teorias de ensino e aprendizagem na física, ela pode ser dada de várias maneiras. Uma das maneiras clássicas de se dar essa disciplina é se fazer um retrospecto das ideias e teorias de vários psicólogos, vários indivíduos pesquisadores que contribuíram nesse campo. Por exemplo, se situar as ideias de Piaget, situar as ideias de Vygotsky, de Oswald, de Brunner. Essa é uma forma de dar disciplina. E eu diria que dessa maneira, dada dessa maneira a disciplina, existe uma possibilidade de que a disciplina seja muito semelhante, dada por diversos professores. Eu prefiro dar um toque mais pessoal da disciplina. Eu prefiro, ao invés de dividir a disciplina de acordo com os autores, dividir por temas. Temas que estão diretamente relacionados ao ensino da física, ao seu ensino e à sua aprendizagem. E ao tratar esses temas, a gente vai discutindo a contribuição de diversos autores. Então eu começaria a disciplina logo dizendo, eu já falei com vocês a respeito da forma que nós vamos conduzir, tentativamente, né? Pode ser que façamos algumas modificações, se alguma coisa não der certo como nós estávamos imaginando. Como eu disse, é a minha primeira experiência de fazer uma aula online. Então, assim, a princípio, eu imaginei de fazer aulas de 2 horas, divididas em segmentos de 30 minutos, né? E temos o nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos colocar algumas questões para serem debatidas e onde vocês também vão poder fazer suas próprias questões. Eu gostaria que vocês fizessem áudio, fica mais fácil lá no WhatsApp, e a gente troca ideias durante a semana a respeito das questões levantadas a respeito dessa aula. Ok? E quanto à avaliação, eu já tinha adiantado no áudio que eu coloquei no grupo do WhatsApp, que ela será baseada na participação de vocês, nas respostas que vocês vão dar a essas perguntas que serão colocadas e das próprias perguntas que vocês formularem, demonstrando a atenção que tiveram com o assunto tratado. E uma terceira nota será mediante uma avaliação de um tema que a gente vai apresentar oportunamente e que vocês farão uma dissertação sobre isso e me mandam por e-mail, ok? Então essas são as duas coisas básicas. Se dúvidas mais surgirem, vocês colocam no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando a respeito disso, bem? Bem, a primeira coisa então que eu gostaria de tratar é que o ensino e a aprendizagem da física, da ciência de um modo geral, eles são coisas intimamente ligadas, né? Não existe ensino sem que deva haver uma aprendizagem, né? E um ponto essencial que eu gostaria de tomar como ponto de partida é de entender a física como uma representação da natureza, uma tentativa de representar a natureza, de tentar compreendê-la, explicá-la dentro dos limites do possível e fazer previsões, né? Previsões estas que se espera que venham a ser corroboradas, né? Se espera, né? Às vezes elas não são, as teorias mudam, né? Bem, diante disso, existe uma série de dificuldades, tanto na construção desse conhecimento, quanto dificuldades na aprendizagem desse conhecimento, uma vez construído, né?
E essas dificuldades de aprendizagem são refletidas no ensino, né? Quando o professor vai lecionar um certo conteúdo de física, acontecem certas dificuldades. Portanto, refletir sobre a origem dessas dificuldades implica em refletir sobre a característica essencial da física como uma linguagem a respeito da natureza. Dito isso, é interessante que a gente perceba o que é que nós estamos falando de uma linguagem, né? Estamos imaginando uma rede de ideias, de conceitos, que estão concatenados por razão e por observação, e também por intuição, e que esse conhecimento visa dar conta de um certo campo do conhecimento da natureza. Então, essa disciplina, quando nós nos preocupamos especificamente em tratar da física, nós temos de começar a refletir sobre a diferença entre o que eu estou chamando de ideia e o que eu estou chamando de conceito. Ideia é qualquer representação que nós tenhamos a respeito de um evento. E nós podemos ter interpretações distintas. Cada indivíduo pode ter uma representação, uma interpretação distinta a respeito de uma determinada coisa. Quando, entretanto, essa interpretação ela é compartilhada dentro de um certo grupo, quando há um acordo que uma certa ideia deve prevalecer, essa ideia ganha um aspecto de um conceito. Então, se pode dizer que todo conceito é uma ideia, mas nem toda ideia é um conceito. As ideias podem carregar idiosincrasias, ou seja, elas podem carregar certas particularidades daquele que produziu a ideia. Mas quando eu digo, por exemplo, o conceito de trabalho na física, esse conceito de trabalho na física, se o indivíduo não estudou física, se ele não conhece o assunto, ele pode imaginar que o conceito de trabalho é qualquer coisa que não está de acordo com aquilo que o paradigma estabelecido aceita. Então, quando nós pensamos no conceito de trabalho como produto de uma força, pelo deslocamento que o corpo exerce, né? Então, nós estamos tratando não de uma simples ideia, mas de uma ideia que tem uma certa importância da descrição da natureza, e essa ideia é compartilhada dentro de um certo grupo de praticantes que são físicos. Isso é um conceito, entende? Então, conceito, por exemplo, de força. Na física newtoniana, a gente imagina que o conceito de força é um agente físico que pode causar uma mudança do movimento, causar uma aceleração. Entretanto, é comum entre leigos ou pessoas que ainda não têm estudado física imaginar que uma força é alguma coisa necessária para que o próprio movimento exista. Esse tipo de forma de pensar, embora seja uma ideia, não sendo um conceito da física, ele já foi uma ideia muito compartilhada no passado. É o que se chama de uma concepção aristotélica, um conceito aristotélico. Então, há determinados conceitos que não são científicos, eles já tiveram seu momento de uso e já não tem mais. Okay? Então, nós vamos ter de ver esses conceitos, como eles se desenvolvem, como é a formação dessas ideias. Nós queremos entender, queremos compreender como é que essas ideias que são úteis, aceitas da ciência, que encadeadas umas às outras, elas, do ponto de vista lógico, do ponto de vista observacional, elas constroem teorias, como é que esses conceitos vão se apresentar e como é que eles serão construídos. Para isso, é interessante que a gente discuta
logo um pouco sobre a própria questão da linguagem, né? Como é que a linguagem se estabelece e o que é que nós vamos entender uma linguagem de signos, de símbolos, de índices, né? A primeira coisa interessante de se colocar nisso aí, eu vou colocar aí uma história para vocês ouvirem, que diz respeito ao ser humano e à aquisição da linguagem e a construção de representações do mundo, de conceitos. A história é uma história muito conhecida, que foi passada na Índia, que diz o seguinte: da Índia, onde os casos de meninos lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças que se chamavam Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio morrer 1 ano depois. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Essas duas crianças não tinham nada de humano quando foram descobertas. E seu comportamento era exatamente semelhante ao comportamento de seus irmãos lobos, entre os quais elas haviam se criado. Elas caminhavam de 4 patas, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos, para os pequenos trajetos, e sobre as mãos e os pés para trajetos longos e rápidos, assim como fazem os lobos. Elas eram incapazes de permanecer de pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde elas foram recolhidas, e dada a elas esses nomes, elas passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choravam e nunca riram. Kamala viveu durante 8 anos na instituição, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de aproximadamente 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala, sua irmã, e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e às outras crianças com as quais ela conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, inicialmente, e depois por palavras, de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens muito simples. Então, esse relato mostra como a aquisição e a construção da linguagem não é algo trivial. A linguagem é um sistema de representações que envolve basicamente aquilo que nós chamamos de signos. Um signo é tudo aquilo que representa alguma coisa. Veja que o termo representar significa apresentar de novo, representar. Quando eu digo que o desenho de uma casa, um quadradinho com um triângulo em cima, aquilo ali representa uma casa, estou querendo dizer que ao ver aquele desenho de um quadrado com um triângulo em cima, me vem à mente a imagem de uma casa real. Então ele representa uma casa. Essas representações existem de distintos modos. E a física, como ciência específica, ela utiliza diversas representações. Representações que nós vamos chamar de simbólicas. Então vamos entender o que significa uma representação simbólica, como ela é construída segundo diversos prismas diferentes e como isso vai trazer certas dificuldades, certos obstáculos e como eles podem ou não ser superados na aprendizagem e no ensino de um certo conteúdo específico. Então esses signos que representam as coisas que o ser humano cria para representar as coisas, eles podem ser entendidos de 3 maneiras. Nós temos os signos do tipo ícone, que é como esse exemplo que eu acabei de dar de uma
de uma casa sendo representada por um quadrado com um triângulo em cima, e que ele tem a característica de que a imagem, nesse caso, essa imagem, ela parece mesmo, ela lembra o objeto que ela está querendo representar, o quadrado com o triângulo. Mas essa representação, que eu estou chamando esse signo, ele quando lembra essa coisa a ser representada, ele tem a característica que nós chamamos de um ícone. Uma representação icônica. É uma representação que guarda uma semelhança muito grande entre o objeto representado e o signo. Então, quando isso acontece, o signo recebe o nome especial de um ícone. É uma representação icônica. É a mesma coisa que... E veja que isso é cultural. Isso não é uma coisa única. Por exemplo, no Brasil, nós costumamos... As crianças costumam simbolizar os cachorros, chamando normalmente o cachorro de au-au. Esse au é um signo atribuído ao som, do latido do cachorro. Então, a gente pode dizer que a palavra au-au, ela é um ícone, é um signo que é um ícone de cachorro. A palavra cachorro, ela não é um ícone. A palavra cachorro é uma palavra que foi escolhida para representar o animal, mas ela é arbitrária, ela tem uma característica que ela em si ela não lembra o objeto. Ao som lembra. Então, enquanto que a palavra au seria um ícone, a palavra cachorro seria um signo, mas não um ícone. O tipo de escolha arbitrária é o que nós chamamos então de um símbolo. Então, a palavra cachorro é um símbolo. Mas notem que mesmo quando existe essa semelhança, como na palavra au, ela não é única. Ela depende da cultura. Por exemplo, da Inglaterra, eu até achei estranho, quando cheguei lá pela primeira vez, eu imaginava que isso fosse uma coisa universal. Não é. Os cachorros de lá, as crianças chamam de wolf. Talvez porque os cachorros de lá não sejam, a maioria não sejam vira-latas, e o latido é grosso, né? Wolf. E é assim que as crianças chamam cachorro. Se você chega da Inglaterra e chama au, nenhuma criança sabe o que é. Não vai associar ao cachorro. Não tem essa dimensão icônica. A dimensão icônica, ela guarda uma semelhança, mas ela tem um aspecto cultural. Já a dimensão simbólica, ela é arbitrária. Quando você chama o animal representando ele pela palavra cachorro, ela é uma coisa convencional. Podia ser, em outra língua, por exemplo, ela pode ser dog, em inglês. Né? Então, quando essa repressão é convencional, quando ela é arbitrária, ela envolve uma vontade de quem escolheu e daquele que aceita tratar dessa maneira, ela tem essa dimensão chamada de simbólica. E essa dimensão simbólica é característica da linguagem. Esse tipo de dimensão simbólica é algo que vai fazer parte da física, da forma como nós usamos as palavras, usamos as imagens, todas elas carregam essa dimensão. O signo usado carrega essa dimensão, que é uma dimensão convencional, e que tem que ser compartilhada para que se torne um conceito. Né? Daí que nós vamos falar da construção dos conceitos, da construção simbólica dos mesmos e também cultural. Certo? Existe um outro tipo de signo, além dos ícones e dos símbolos, que são os índices. O índice não guarda como ícone essa relação de semelhança. E também não tem essa dimensão necessariamente simbólica, arbitrária. Ela tem uma relação de causa e efeito. Por exemplo, quando você olha para o céu e vê as nuvens escurecendo, isso é um indicativo, isso é um índice de que vai chover. Então, o céu escurecer indica que vai chover, é um índice de que vai chover. Existe entre essa representação, o escurecer das nuvens e a chuva, existe uma relação, ela traz a ideia, ela representa uma chuva. Vem a ideia de que vai acontecer uma chuva. Então, isso é uma dimensão
é uma dimensão indicativa, uma dimensão de índice. Os tipos de signo como índice, eles ocorrem muito no estudo da história, da arqueologia, onde certas pistas indicam que alguma coisa aconteceu. Quando você encontra fragmentos, por exemplo, de porcelana, indica que ali houve uma povoação. Certo? Você não está vendo as pessoas, mas é um indicativo. Isso aqui não funciona como índice. Então, na física, nós utilizamos muito, principalmente os símbolos, e um pouco também de índices. Okay? Nessa aquisição, existem certas dimensões que são históricas e que eu queria ler para vocês um trecho de um livro muito bonito que trata bastante coisas sobre conceitos na ciência de um modo geral e na física em especial, que se chama A Escalada do Homem, de Jacob Bronowski. Eu não sei se esse livro ainda é editado, mas talvez se encontre em sebo, não deve ser muito difícil. É um livro belíssimo. E eu quero mostrar a vocês uma parte interessante dessa questão do homem se humanizar através da linguagem. E o trecho diz o seguinte: o homem é um animal franzino, lento, desajeitado, que em sua evolução teve de inventar a tiradeira, a pedra de fogo, a faca e a lança. Mas que ainda nessa primitividade, ele teve de acrescentar às suas invenções essenciais para sua sobrevivência, uma produção que podemos caracterizar como pré-científica e uma produção artística que nos confunde. Decorações com forma de animais. Acima de tudo, podemos especular qual a razão porque, embora vivendo em cavernas, não decorou seu lar, mas escolheu lugares escuros, secretos, remotos e inacessíveis para ali registrar os produtos da sua imaginação. Nesses locais, o animal a ser caçado se tornava um ente mágico. É a resposta óbvia. Não se duvida de sua exatidão, mas magia é apenas uma palavra e não uma resposta. Por isso mesmo, magia nada explica. Ela permite inferir-se que o homem acreditava possuir algum poder. Mas que forma de poder? Ainda hoje gostaríamos de saber que poder os caçadores acreditavam emanar daquelas pinturas de animais. Posso dar-lhes apenas minha opinião pessoal. O poder lá expresso pela primeira vez é o poder da antecipação, de prever os acontecimentos futuros, a imaginação do futuro. Através dessas pinturas, o caçador não apenas se familiarizava com os perigos da caça, mas também podia antecipar as situações a serem enfrentadas. Quando pela primeira vez um caçador era levado até esses lugares secretos e escuros, e a luz projetava-se bruscamente daquelas figuras desenhadas na parede, ele via o bisão a ser enfrentado, via o veado em carreira, imaginava a investida de um javali. E o jovem caçador sentia-se tão sozinho diante deles como em uma caçada real. Veja que aqui as imagens estão fazendo o papel de representações, de trazer presente e tornar presente uma coisa que não está presente. Era a iniciação ao medo. A postura com a lança tinha de ser aprendida e o temor dominado. O pintor imortalizara o momento do medo e o caçador o vivia através das pinturas. A arte rupestre, tal qual um lampejo histórico, recria o modo de vida do caçador. Através dela, descortinamos o passado. Faço uma pausa para dizer que no Rio Grande do Norte existem certos sítios arqueológicos onde se observa isso. Existe um sítio arqueológico belíssimo em Carnaúba dos Dantas, chamado Xique-Xique, onde é um sítio muito bem conservado, inclusive, um sítio arqueológico muito bem conservado, onde você pode observar esse tipo de coisa que nós estamos descrevendo aqui, de construção rudimentar da linguagem. E existe um outro sítio também,
no Lajedo da Soledade. Mas o do Chique Chique é mais próximo dessa descrição que estamos dando. E muito bem preservado, vale a pena se conhecer. Então, era a iniciação ao medo. A postura com a lança, Tito Sabrina já disse isso. A arte rupestre, tal qual um lampejo histórico, recria o modo de vida do caçador. Através dela, nós descortinamos o passado. Mas para aqueles que a criaram, foi mais uma fresta, uma abertura para olhar o futuro. Em qualquer direção, essas pinturas são uma espécie de telescópio. Um telescópio para a imaginação. Eles dirigem a mente do percebido ao inferido, ao que é deduzido, ao que é imaginado. E a conjectura. Na verdade, a ação sugerida em uma pintura é isso mesmo. Por mais elegante que seja, uma tela significa alguma coisa aos olhos somente na medida em que a mente é capaz de completá-la em forma e movimento. Uma realidade por inferência, por dedução, onde a imaginação substitui a sensação. Veja que nós estamos discutindo linguagem, antecipação, previsão, coisas características da ciência, da física muito especial. Arte e ciência são ações exclusivamente humanas, fora do alcance de qualquer outro animal. E uma e outra derivam de uma só faculdade humana, a habilidade de enxergar no futuro, a habilidade de antecipar. Aqui eu tenho uma imagem de visão. Então, a habilidade de enxergar no futuro, de antecipar um acontecimento e planejar a ação adequadamente, representando para nós mesmos em imagens projetadas ou dentro de nossas cabeças, ou ainda no vídeo de uma televisão. Nós também estamos olhando através do telescópio da imaginação. A imaginação é um telescópio do tempo. E o que vemos é uma experiência no passado. O homem que pintou aquelas figuras rupestres das cavernas e os homens que ali estavam presentes olhavam para a experiência no futuro. Eles olharam na linha da escalada do homem, porque o que chamamos a evolução cultural da humanidade é essencialmente o crescimento e a expansão contínua da imaginação humana. Os homens que fabricaram as armas e aqueles que pintaram as figuras estavam realizando a mesma coisa, antecipando um evento futuro de tal maneira como apenas o homem é capaz. O ser humano, não é? O homem que eu digo aqui é o bicho-homem, o ser humano é capaz. Isto é, realizando o futuro no presente, tornando o presente uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Muitos são os dons exclusivamente humanos, mas no centro de todos eles, constituindo a raiz que dá força a todo o conhecimento, jaz a capacidade de tirar conclusões que levam do visto ao não visto, que levam a mente através do tempo e do espaço, e que levam o reconhecimento de um passado, um degrau da escalada para o presente. Desse modo, a mensagem das mãos expressas em todos os recônditos dessas cavernas a que nos referimos, ela é inequívoca. Esta é a minha marca. Eu sou o homem. Eu vou fazer uma breve pausa nesse momento para começarmos a gravação da nossa segunda aula. Vou fazer um breve espaço, nós gastamos mais ou menos 30 minutos e vamos fazer uma pausa para começar a segunda gravação.